literatura, definições e conceitos. Vamos então ao nosso primeiro tópico, os conceitos de literatura ao longo da história da humanidade. O primeiro conceito que temos nos remete à antiguidade clássica ou greco-latina. Literatura designava, literalmente, a arte de escrever letras, ou melhor ainda, a arte de desenhar as letras. Ainda não havia um termo genérico que designasse as diversas manifestações literárias, como gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. Na era medieval, literatura será sinônimo de gramática, entendendo-se gramática por normas da linguagem. De novo, não temos ainda um termo que especifique exatamente o que seja literatura que entendemos hoje. No Renascimento, literatura designa um conjunto de obras literárias em qualquer tempo e qualquer lugar, mas não somente obras literárias artísticas, seja qualquer conjunto de literatura, por exemplo, literatura médica. Na era clássica, temos literatura como manifestação artística que busca expressar a realidade universal, aquela realidade compreensível a todos. Mas, nessa época, a literatura se baseava em preceitos bem estabelecidos, em regras, em leis que definiam o que era certo e o que era errado na literatura, o que é belo e o que não é belo. Todas essas leis, esses preceitos se encontravam em livros chamados poéticas. As poéticas eram os livros de regras, os livros do bom escrever. No romantismo, temos uma modificação do sentido de literatura. Antes era um termo que designava um valor universal, a expressão da realidade universal. Agora, a literatura vai designar a expressão de uma individualidade, a partir de seus sentimentos, de suas emoções singulares. Na transição da era romântica para a contemporaneidade, temos, de novo, uma modificação de sentido, graças ao parnasianismo, que se preocupava com a forma perfeita, e ao simbolismo, que se preocupava com a essência das coisas. O que vai acontecer? A literatura vai perder todo o seu fim utilitário, ou seja, ela se preocupará tão somente com a arte, perderá seus vínculos com a questão social. É a famosa arte pela arte, em que não há preocupação alguma com o que não seja arte. Na era contemporânea, temos diversas definições e conceitos de literatura, mas todas elas se complementam. A Fran Coutinho diz que a literatura é a transfiguração do real, é a recriação da realidade a partir do espírito do artista. Já Ernst Pound diz que a literatura é a linguagem carregada de significado